assim como quais são as suas qualidades? Eu sou proativo e tenho iniciativa. É desse tanto. Né? São vários clichês aí nesse ramo. E é subestimar a inteligência do entrevistador, inclusive, né? Também. Agora eu queria perguntar para você, o que o entrevistador gosta de ouvir? Quais são os seus defeitos? Eu tenho vários. Eu narro eles, o que acontece depois? Olha, o que funciona, a primeira coisa é uma sinceridade, só que eu digo assim, tem a maturidade, equilíbrio emocional na hora de ser sincero. Também não dá para ser super sincero. Então é assim, eu vou dar um exemplo. Eu, Adri, tenho um defeito que é a ansiedade, ok? Então, se você estivesse me entrevistando e me perguntasse um dos meus defeitos, eu diria, Álvaro, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, mas sabendo disso, eu tomei algumas precauções. Eu pratico yoga, eu faço meditação, eu mordo a língua até sangrar, eu enfio a agulha embaixo da unha. Eu digo para você, coladinho no meu defeito, quais são as medidas que eu tomo, porque eu me percebo. Então, eu estando ansiosa, eu já tenho alguns rituais que eu faço para me equilibrar. Então a estratégia é dizer, eu tenho um defeito, eu o conheço Estou e eu sim. resolvo assim, assim, assado. Ótimo, isso é autoconhecimento puro. É uma delícia conviver com gente que sabe qual é o seu defeito, porque a coisa mais enjoada que tem é alguém que acha que é maravilhoso 100%. É insuportável conviver com uma pessoa assim, inclusive profissionalmente, né? Isso gera grandes dificuldades no mundo corporativo. Então é muito legal uma pessoa que se percebe. Eu sei dos meus limites, sei das minhas falhas, tomo essas e essas medidas e tento me controlar dia a dia. É igual alcoólatras anônimos. É um dia por vez. Hoje, a minha medida para esse comportamento é essa. Amanhã vamos ver como é que vai ficar, né? Vale para entrevista de emprego e deve valer para os relacionamentos pessoais aí também. Inclusive para os relacionamentos pessoais. 10 horas e 30 minutos, nós vamos a um breve intervalo. Na volta, o João Carlos Motti dá a contribuição dele aqui a esse assunto. Você também pode participar, o telefone é o 3218-5800. Tem o e-mail, que é cbn@cbncuritiba.com.br. Até já. CBN Debate. CBN Debate. Apresentação, Álvaro Borba. Nosso assunto nesse sábado é o foco profissional. Lembrando que você pode participar pelo telefone, que é o 3218-5800, ou pelo e-mail, cbn@cbncuritiba.com.br. Do último bloco, faltou aqui nós ouvirmos o João Carlos Motti, que tinha algo a acrescentar aqui nessa discussão. Bom, eu vou colocar aqui uma questão para ser discutida. A experiência que eu tenho, profissional, é que quando você reúne um grupo de pessoas, e hoje o mote da questão é trabalho em equipe, né? E o que eu tenho aprendido é que quando você coloca para um grupo e pergunta para o grupo quais são os seus pontos fracos, é uma fartura. Porque falta isso, falta aquilo, e falta aquilo. É impressionante como eles escrevem em grupo. Quando se pergunta para o grupo, a pergunta seguinte: quais são os seus pontos fracos, pontos fortes, desculpa, eles não conseguem escrever. É completamente contraditório o que se fala aqui na mesa. Quando o indivíduo, se pergunta para ele, como disse os colegas aqui, pontos fracos, eu não tenho pontos fracos, eu tenho pontos fortes. Engraçado, quando você pergunta para o grupo, você faz o brainstorm, é impressionante como o grupo escreve. Olha, eu já fiz mais de 200 seminários, workshops, seja o que for, em que quando você faz essa pergunta para o grupo, que escrevam juntos, eles desenvolvem isso com uma facilidade tremenda. E o que explica isso, Motti? Será que é porque no grupo eu estou identificando um ponto fraco da equipe, então é do outro, não é comigo? Talvez seja, eles se sintam mais à vontade e mais soltos. Agora, o que eu acho interessante é que é até motivo de pesquisa isso. Quando você faz a pergunta, quais são os teus pontos fortes? É um silêncio. Eles não conseguem, porque normalmente eu ponho o questionário na frente deles assim: escreva teus 10 pontos fortes que ajudam a melhorar a motivação na empresa de vocês. Eles não conseguem passar do 7, do 8. Raro o grupo. Em compensação, quando você diz quais são teus pontos fracos que não contribuem, que dificultam a motivação na empresa, eles escrevem bastante. E realmente eu até coloco essa questão aqui para o grupo, para que isso fosse motivo de análise, porque pela experiência deles é o contrário. As pessoas... Essa eu gostaria de contribuir. Por favor, será que não é porque antes a gente estava falando do indivíduo e aqui a gente está falando de equipes? Exatamente.
O que ele está levantando, quando as empresas têm muita tensão reprimida, tem muito problema de relacionamento. Então, quando você levanta a seguinte bola, o que tem de errado, eu vou chutar para todo lado. Entendi, eu trabalho com o Eduardo Ferraz, se eu não gosto muito dele, eu já aponto aqui uma Só que eu não vou falar dele. Só que eu não vou falar dele, eu vou falar que existe, mas todo mundo sabe que é o ponto fraco dele. Então tem um cara lá que chama José e que o cara assedia todo mundo, digamos, moralmente, né? Eu não vou falar que o José, mas em grupo eu vou falar meia hora sobre assédio moral. Ou se tem algum fofoqueiro no grupo, eu vou falar sobre fofoca durante... É claro, e quando tem, por que se fala pouco dos talentos? Porque se eu falar do talento, também vai aparecer o outro talentoso, eu não quero falar do outro, eu quero falar de mim. Então, por isso que às vezes esses trabalhos em grupo, eles podem até levantar a lebre, mas é no individual que a gente consegue saber as diferenças reais. Eu estava complementando aqui, a gente está falando muito de ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco. No livro eu explico quase um capítulo inteiro, e é importante comentar isso, a diferença de ponto fraco ou de ponto limitante. Isso é chave para a gente colocar foco naquilo que precisa ser feito. O que é um ponto fraco? Ponto fraco é uma coisa, a Adri acabou de dizer aqui, ela não gosta muito de matemática. Eu sou engenheiro, também não gosto. Como eu não uso matemática para quase nada, eu contrato um contador. Isso aí é um ponto fraco que não faz a menor diferença na minha vida. Limitante é o quê? O que é um ponto limitante? Um ponto limitante é aquilo que está me travando, aquilo que está segurando a minha carreira. Apesar de ser ponto fraco, ele limita. Eu vou citar um exemplo. Um dos professores mais brilhantes que eu conheci na vida é gago. E ele dizia que há 30 anos atrás, ele era muito mais gago. Isso não é ponto fraco. Esse é um ponto fraco que é limitante. Se ele fosse trabalhar fechado, com cálculo, com conta, não lidasse pouco com o público, a gagueira não ia fazer a menor diferença. Agora, imagina um professor completamente gago. Esse é um ponto limitante que vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser desenvolvido. Então, essa pessoa vai ter que fazer fonoaudiologia, vai ter que fazer aula de teatro, vai ter que se esforçar muito. Não para virar um orador, porque não vai virar. O ponto fraco não vira ponto forte, infelizmente. Esse ponto fraco deixa de ser limitante. Para dar tempo para que os pontos fortes, para que os talentos, para que a inteligência, por exemplo, desse professor, a articulação mental, a capacidade de interpretar situações possa aparecer. Porque senão ela não aparece. Se você não cuida do ponto limitante, o ponto forte não aparece. É essa a ressalva. Nas empresas, muitas vezes, como a Adri disse, uma avaliação de desempenho, perde-se em 1 hora 55 minutos falando dos defeitos da pessoa. Isso é um erro grave. E os pontos fortes? Isso é obrigação. Isso já faz bem feito, isso aí não vamos nem tocar no assunto, porque isso você já faz bem feito. Deveria ser o contrário. Isso aqui você é nota 8, vamos treiná-lo para que isso vire nota 10, porque a hora que você virar nota 10, você vira ponto de referência na empresa e até no mundo. Então, vou repetir, não querendo ser cansativo, mas eu vou repetir. O sucesso ele é muito mais rápido, eu quero dizer 5 anos, 5 meses, né? Ele acontece muito mais rápido quando a gente transforma o nota 7 em nota 10. Quando a gente transforma um talento que é nota 8 em nota 9,5. E o ponto fraco? Se você é nota 3 e esse ponto fraco é limitante, se esforce para virar 5. Se o teu ponto limitante, que era nota 3, passar para 5, ele não te atrapalha mais. Ele não vai te levar longe, mas ele deixa de te atrapalhar. É esse o raciocínio que eu gostaria de colocar. Eu queria entrar um pouco mais nesse teu exemplo aí do professor e trazer um outro aqui que é o do presidente da República, do Lula, né? Ele tem um pequeno defeito na fala, na pronúncia do S. Às vezes erra também no português. Poderiam ser pontos fracos ou limitantes, eu não sei. O fato é que ele é um dos maiores oradores da história do Brasil. Tem uma fala extremamente sedutora, envolve as plateias, você vê as pessoas chorando e rindo com o que ele fala. O Lula, no caso, fazendo uma análise fria, ele tem uma das 8 principais inteligências, chama-se inteligência interpessoal. O Lula é genial, sob o ponto de vista de inteligência interpessoal. Ele tem uma capacidade de perceber intuitivamente o que a plateia quer ouvir, ou o que a plateia gosta, e ele se adapta. E aí, mesmo ele falando esse errado... É o talento, conhecer a plateia, é olhar para aquilo e saber o que deve dizer. E aí acontece o quê? Ele acaba usando o ponto fraco, entre aspas. Uma vez ele falou lá, há 10 anos atrás, eu falava menos laranjas. Hoje eu aprendi que é menos laranjas. E aí o pessoal se mata de rir. Então, o que ele está fazendo? Ele está usando um ponto, entre aspas, um ponto fraco, que é ter a língua presa ou falar um português não tão correto. Ele usa isso para fazer piada para si mesmo e acaba transformando, alavancando o que seria um defeito em qualidade. Esse professor gago que eu brinco, ele conta piada de gago o tempo inteiro.
No meio da palestra ele começa a falar assim, agora eu não sou mais, mas se eu me apertar eu gaguejo. Todo mundo se mata de rir, e o que era o limitador acabou virando motivo de diversão. E as pessoas deixam de prestar atenção no defeito, entre aspas, e passam a prestar atenção no talento, na genialidade, na inteligência. Superação do defeito, e na superação talvez, do defeito. Olha, o cara tem que ser muito corajoso para falar errado e vir falar em público. Isso acaba virando um motivo de alavancamento na carreira da pessoa, de superação. Adriana? Tem uma questão também que eu penso que é assim, a gente foi nos ensinado uma modéstia no que tange a dizer assim, olha, os meus pontos fortes, eu tenho vergonha de dizer quais são publicamente. Além de eu não conhecê-los, quando eu vou explicitá-los, eu me sinto acanhada de dizer quais são, porque como você mesmo disse, parece que não é mais do que a sua obrigação. Mas eu queria colocar meu próprio caso pessoal aqui, para as pessoas talvez entenderem o impacto que trabalhar os talentos faz. Durante muitos anos eu fui gerente comercial de indústria farmacêutica e gerenciei equipes de vendas no Brasil. Eu fui uma líder mediana. Eu diria que eu alcancei bons resultados, market share, conseguia metas interessantes, tinha boas equipes e tudo mais. Mas eu não era a líder mais brilhante do grupo. Tive grandes resultados, mas eu fazia um esforço extenuante para que eu alcançasse aqueles resultados. Porque era todo dia olhar número, quanto vendeu, qual foi o market share, aquelas estatísticas todas. Pois bem, um dia eu sentei e pensei assim, eu quero rever algumas coisas e estou pensando se de fato o que eu estou fazendo faz sentido para a minha vida. Eu tenho 39 anos hoje, eu fiz isso com 33 anos. E é uma decisão dolorosa, é uma ruptura que chega a dar facada assim, no peito da gente, você fala assim, meu Deus, tem que ter coragem de repensar tudo isso com essa idade. Então o que eu pensei? Quais são os meus maiores talentos? Evidente que eu procurei ajuda para distingui-los quais eram. Então usei ferramentas, tinha apoio terapêutico, fiz uma série de circunstâncias. Eu descobri que eu tinha alguns talentos natos que me auxiliavam muito se eu soubesse desenhá-los. Comunicação, a capacidade de empatia, eu tenho uma competência do input, que é ler revista caras, bula de remédios, gibi da Mônica, e juntar tudo e colocar isso numa conversa e fazer sentido. E tenho uma habilidade que é do relacionamento, eu consigo me aprofundar nos relacionamentos com as pessoas e tornar as coisas mais agradáveis. Daí eu pensei, puxa vida, como é que eu vou usar isso, né? Para eu poder alavancar a minha própria carreira e ajudar as pessoas. Eu pensei que carreira eu poderia ter em que eu pudesse exercitar isso com competência. A primeira coisa que eu buscando no mercado conhecer foi ser coach. Fui fazer uma formação, porque eu faço o quê? Eu tenho que me comunicar o tempo inteiro com essas pessoas. Eu tenho que, mais do que dar resposta, eu tenho que fazer boas perguntas. Uma baita habilidade de fazer comunicação. Eu preciso ter a competência de olhar para você e individualizar você, que é saber quais são as suas necessidades, que é diferente da do Mote, que é diferente da do Eduardo, do Rogério e tudo mais. Então eu comecei a usar os meus talentos e isso nos últimos 5 anos me deu mais sucesso pessoal e profissional do que eu não tive em 14 anos. Digo para você que eu tenho grande prazer em fazer o que eu faço, tenho êxtase nos resultados que eu tenho. Quando eu venho para a rádio de manhã, eu estava conversando com uma amiga hoje, o prazer que eu tenho de poder trocar essas informações com os ouvintes é qual? É de dizer, é difícil para chuchu? Mas dá certo? Dá. Agora, mapeie isso com propriedade, tenha paciência e suporte a dor, né, de ter que despejar algumas coisas e abrir mão de algumas coisas do passado, porque às vezes aquilo que você se formou talvez não seja o seu maior talento, você está numa função, numa carreira, que não é a que você terá maior fluidez, e requer muita coragem mudar isso ou lapidar esse processo. E será que você está disposto? Quanto de energia você vai empreender nisso? Você tem planos de ação e metas execuíveis e adequados? Porque também não adianta só descobrir o talento e sair correndo que nem um doido por aí, né? Tem que ter um plano de ação bem adequado para poder as coisas darem certo. Então, um casamento de várias circunstâncias, e aí vem o último ingrediente que eu queria colocar e lançar aqui para a turma. O equilíbrio emocional. Não adianta eu ser extremamente talentosa, saber quais são os meus talentos, mapear e ter altas ferramentas, se no ato do exercício daquilo, na execução, eu me descabelo e saio da casinha. Então eu tenho executivos lá talentosíssimos, mega brilhantes, mas que surtam, se cai uma gota d'água na testa deles. Isso é um ponto limitante. Limitante, não é fraco não. Isso é um ponto limitante. Está atrapalhando. Qualquer coisa. Está atrapalhando. Surtou, falou besteira, falou na hora errada, falou no que devia. Pode ser inteligente. Se a pessoa faz isso uma vez por ano, isso é um ato falho, isso acontece. Agora, se ela faz isso 3 vezes por dia, é um limitante e alguém vai ter que dizer sim para essa pessoa que aquilo lá está atrapalhando, além da carreira dela,
o desenvolvimento do trabalho em volta. E quem é que bota o guiso no gato?